E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Gabriel Detz. Para quem não sabe nada sobre ação, não sabe nem onde encontrar uma ação, você não sabe nem como analisar uma ação, você vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre isso hoje. Então, qual a primeira coisa que você precisa fazer? Se você não sabe nem onde encontrar quais ações que são listadas na bolsa, você precisa pegar, pode ser um celular, um computador, uma coisa assim. Eu vou estar fazendo pelo celular que fica mais fácil para gravar, mostrar aqui, depois a gente mostra a tela minha do celular no canto da tela e vocês conseguem acompanhar. O Status Invest é uma ferramenta que é obrigado a conhecer, você é obrigado a ficar brincando nela, conhecendo as empresas. Quando você vai fazer uma comparação, você comparar empresa por empresa, você precisa conhecer essa ferramenta, você precisa utilizar ela. 100% das pessoas que investem em ações utilizam ela. Então quando a gente abre o site, ela aparece aqui, tanto que você consegue ver já o valor do Bovespa no presente, você consegue ver o valor do CDI, consegue ver o valor do IPCA. O IPCA já está no acumulado de quase 6% nos últimos 12 meses, então vamos descer aqui mais para baixo. Aqui também você consegue ver um pouco das altas, das baixas, os dividendos que já foram anunciados, quando que vai ser o pagamento deles. Só que a gente vai vir aqui, olha, aqui nessa lupinha aqui, e vai vir em busca avançada de ações. O que acontece nessa busca avançada? Você consegue fazer meio que um filtro dessas ações. Então, por exemplo, você consegue configurar o valor do dividendo yield. Você quer dividendo yield assim, de empresas de 5%, acima de 10%. Você consegue fazer um filtro nele. Você coloca um PL no máximo de 38%. Toda empresa que tiver um PL acima de 38%, ele não vai configurar essa empresa nessa busca. Então, você já consegue fazer um pré-filtro dessas empresas. Então, vamos deixar tudo aqui normal. E vamos vir aqui mais para baixo, fazer uma busca. O que acontece? Quando você faz uma busca que não coloca filtro nenhum, ela aparece todas as empresas listadas. Vamos lá, então agora carregou aqui a página aqui, tá aparecendo todas as empresas. Então vamos pegar e escolher uma aqui pra gente pegar. Vamos escolher uma, vamos ver a da Itaúsa. Quando você clica nela, você já consegue ver o valor atual, consegue ver o mínimo dela, que foi de 7,39, que foi nas últimas 52 semanas. Esse valor eu tenho quase certeza absoluta que foi na crise do ano passado, em 2021. Deve ter sido mais ou menos na época ali de março, abril. Então você já consegue ver outras coisas, como o valor máximo, que foi nas últimas 52 semanas, que foi de R$12. Consegue ver o dividendo yield dela, está em torno de 2,5. Quando você desce um pouquinho mais para baixo aqui, você consegue ver os valores dela, ou colocar nos últimos anos quanto que ela chegou a custar. E mais para baixo aqui é que começa a parte interessante aqui, que é o que? Esses indicadores de valuation. Esses indicadores de valuation, indicadores que ajudam você a enxergar a empresa de uma forma mais consistente. Então, por exemplo, o primeiro indicador que a gente vai estar falando aqui é sobre o PL. É a empresa pegar todo o lucro dela e dividir aos seus acionistas. Quanto tempo você vai demorar para você conseguir reaver 100% do seu capital investido? Então, por exemplo, o que acontece? Se tem uma empresa que está custando R$100, ela começa a distribuir os lucros delas para seus acionistas R$10 por ano, essa empresa vai ter um PL de 10. Então significa o quê? Quanto menor esse PL, melhor significa para a ação. Porém, quando você começa a fazer algumas análises, o PL não significa tanta coisa assim, porque se você comparar um PL da VEG, que o PL da VEG está sempre lá nas alturas, com um PL necessariamente alto, ele não é ruim, porém ele precisa mostrar um crescimento constante para compensar esse PL alto. Então o que é esse DY aqui? É o Dividend Yield. O Dividend Yield, ele é o lucro da empresa distribuído aos seus acionistas, a quem possui a cota. Então, para quem quer fazer um filtro aí nas ações, você pode utilizar um Dividend Yield acima de 5%. O Dividend Yield é um excelente indicador. Então, por exemplo, quando você pegar a Taesa, você vai ver um Dividend Yield de 10%, significa que ela paga muito dividendo. Mas o porquê que ela paga muito dividendo? Porque ela é uma empresa muito grande, já é muito bem consolidada. Então, não significa necessariamente que uma empresa que ela não paga dividendo, que ela não seja boa. Se você pegar empresas como Google, Facebook, Amazon, elas não costumam pagar dividendos, porque o dividendo é um lucro que tem da empresa, ela e distribui esse lucro aos seus acionistas. Quando ela não distribui esse lucro aos seus acionistas, ela pega todo esse lucro para ela e reinveste nela, fazendo o negócio crescer ainda mais. Então, por exemplo, quando você pega uma small cap, que ela distribui muito lucro, você tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque se ela é uma small cap, se é uma empresa pequena, que ela não está totalmente consolidada no mercado, e ela está distribuindo muito lucro,
lucro, provavelmente ela não vai conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que é crescer e distribuir os lucros ao mesmo tempo. Então, tome cuidado aí quando você olhar somente para o dividend yield. Outra coisa que você deve tomar cuidado é o quê? O Status Invest possui uma ferramenta que você consegue classificar dos maiores dividend yield para os menores. Quando você vai numa ação e você compra ela somente pelo dividend yield, você tem que tomar cuidado porque existe o dividend yield e existe o dividend yield, ele é recorrente, existe eventos não recorrentes. Vamos supor que uma empresa ela pague 20% de dividend yield no mês. E você olha no histórico dela, ela não costuma pagar isso. Por que ela pode ter pago isso? Porque ela pode ter vendido alguma fábrica, pode ter vendido algum imóvel, ela pode ter tido um evento não recorrente, que ela vai optar por distribuir esse lucro não recorrente para os seus acionistas. Então não olhe a empresa somente pelo dividend yield. Dividend yield é muito importante, mas não olhe somente para ele. Outro indicador muito importante que você precisa prestar atenção quando você vai analisar uma empresa é um pouquinho mais para baixo aqui desses indicadores principais, que são os indicadores de endividamento. Porque o que significa? Uma empresa ela estar endividada, ela emprestar dinheiro para conseguir crescer, é ok, é aceitável. Toda empresa utiliza dessa técnica para conseguir crescer. Porque se você precisar juntar todo o dinheiro para você conseguir começar a alavancar suas operações, isso vai levar muito tempo. Então a empresa é normal ela fazer endividamento. Porém, a empresa precisa ter um controle sobre esse endividamento. É a dívida líquida sobre o PL. Quanto menor a dívida líquida sobre o PL, significa que é melhor para a empresa. Se você vai analisando uma ação e você vê que ela tem 4, 5 vezes o PL dela em dívida, significa o quê? Que a empresa tem mais dívida do que realmente o valor dessa empresa está valendo no mercado. Então toma bastante cuidado com isso. E outra coisa que eu comecei a analisar muito foi a liquidez corrente. O que significa isso? A dívida líquida sobre o PL são dívidas longas, quando você junta todos os tipos de dívida. O indicador de liquidez corrente, um indicador de liquidez corrente de 5, significa o quê? Que para cada R$1 de dívida, você tem 5 em caixa para conseguir pagar essa dívida. E eu comecei a utilizar bastante esse indicador na época que teve a crise do coronavírus, porque significava o quê? Que se a empresa possui uma liquidez corrente alta, significa o quê? Que ela vai conseguir arcar com todas as suas despesas nos próximos 12 meses. Outro indicador muito importante para você utilizar é a margem líquida. Você precisa analisar esse indicador. O que você faz para analisar ele? Você vai comparar uma Itaúsa com uma Magazine Luiza? Não, isso você está fazendo errado. Você tem que comparar de um setor bancário com o setor bancário. Você tem que comparar o setor de varejo com o setor de varejo. Então significa o quê? Quanto maior a margem líquida, é melhor para a empresa. Então o que acontece? Depois desses 4 indicadores que eu olho de primeira análise da empresa, eu corro um pouquinho mais para baixo da página e utilizo um gráfico que ele mostra o lucro líquido. Para uma empresa ser boa, você espera o quê? Que quando você comprar uma empresa por um valor, depois de um tempo essa empresa consiga lucrar mais, consiga pagar mais dividendos, consiga ter um crescimento maior. Para que tudo isso aconteça, ela precisa do quê? De um lucro crescente. Então quando a gente analisa uma empresa, a gente espera o quê? Que a empresa esteja aqui embaixo, tenha um lucro crescente e quando daqui uns 10, 15, 20 anos, o lucro da empresa tenha crescido. Porque isso que realmente vai fazer o valor dessa empresa crescer e o valor da cota aumentar.